Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com o professor André. Dale, pessoal. Bom, gente, estamos recebendo aqui um convidado muito especial, estamos recebendo o Jonathan Fernandes. Salve, galera, muito obrigado pelo convite, Henrique, professor André, tô muito feliz de estar aqui. O Jonathan, ele tem um podcast também de entrevistas igual o nosso, chamado Teólogo de Quinta, muito bacana, muito legal. E assim como a gente, ele também fez podcast em áudio, né, muito legal, e sei que o áudio é uma coisa incrível, né, então eu me apaixonei muito por trabalhar por áudio, e também é escritor, fiquei descobrindo há pouco tempo. Nosso querido Jonathan é escritor também, muito bacana, tava dando uma olhada no livro dele, né? Vou deixar também aqui na descrição pro pessoal que quiser comprar, adquirir e tudo mais, vale muito a pena, muito bacana o material. Bom, Jonathan, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio. Eu vou começar perguntando pra você por que você decidiu virar podcaster, se eu posso usar assim esse termo, né? Claro, inclusive, é a forma que eu me apresento, eu me apresento como podcast e escritor agora, né, que são as duas coisas que eu mais me identifico, que é o que eu acho que eu mais faço bem também. Cara, começa através do rádio, né, o rádio, ele sempre foi uma paixão minha muito grande, sempre esteve presente dentro da minha casa, a rádio, ela estava presente quando eu acordava de manhã para ir pra escola, a mãe me acordava para ir pra escola, já estava tocando o Bom Dia Gazeta, que é um programa na Gazeta FM daqui de Rio Branco. E até quando eu voltava da escola também, minha mãe arrumava a casa ouvindo o programa da Eliane Chanzik, que é um programa de rádio também. Programas à tarde também, sempre... A gente tá falando dos anos 2000, né? Então, anos 2000 não tinha, essa coisa de internet, streaming, pouca gente tinha acesso a esse tipo de coisa. Na época era TV fechada, né? Pouca gente tinha acesso à TV fechada, então o rádio sempre teve presente comigo, assim. E aí, em 2012, mais precisamente falando, 2011, na verdade, de 2011 para 2012, eu sempre fui de igreja, né? Sempre fui um menino de igreja, cristão e tal. E a igreja que eu congregava estava com horário na rádio, que era uma rádio comunitária. Precisava de alguém para apresentar o programa, né? E aí eu, junto com um amigo meu, que já faleceu, inclusive, que um grande amigo meu de infância, e mais outras pessoas da igreja resolvimos fazer esse programa na rádio, que era um programa com hora paga, né? A gente tinha um patrocinador só, inclusive. E aí a gente, durante um ano e pouco, eu apresentei esse programa, e aí virou minha paixão mesmo pelo rádio, assim. Já era uma paixão minha por ouvir, né? Que era o que eu gostava muito de ouvir. Até hoje eu escuto rádio. E aí virou uma paixão quando eu apresentei o time do rádio, é, a, a a imprevisibilidade do rádio, né? O lance de você ter que improvisar e, enfim, brincar com áudio também, sonoplastia, que era algo que a gente fazia junto. Enfim, atender ligação, telefone ao vivo também. Então, tudo isso me encantou os olhos, assim. E aí, quando eu terminei o programa, eu terminei o período lá do rádio, já estava em alta muito o lance do podcast, eu tinha vontade muito de criar um podcast, né? E aí, a gente sempre tive blog também, né? Eu ouvi você falar que você tinha um canal no YouTube e tal. Eu também já tive canal no YouTube. Escrevi para blog durante muito tempo, para site, escrever artigos e tudo mais. E aí eu me reuni com uma galera em 2017, a gente está falando de 2017, que tinha um blog chamado Outro Ponto. E aí a gente criou um podcast chamado Pointcast, que nada mais é do que o podcast do blog, né? E aí era eu, o Fio Santos, lá de Recife, que foi meu editor durante 5 anos, o Natanael lá do Maranhão e a Brenda lá da Bahia, a Brenda Bonino lá da Bahia. Então era cada pessoa de um lugar do Brasil, sabe? Isso era legal. Era o Natanael e a Brenda e o Fio do Nordeste e eu do Norte, né? Tudo fora do eixo, que era algo muito legal. E aí a gente criou esse podcast, a gente fez 5 episódios, se eu não me engano, ou 4, não sei. Só que da forma muito arcaica, velho, porque a gente não tinha muito acesso à tecnologia na época. Em 2017 a gente tá falando, né? Então a gente gravava por WhatsApp. Então a gente criava um grupo no WhatsApp, as pessoas falavam, né? Mandavam os áudios, todo mundo ouvia e aí o próximo falava. Então era muito arcaico. Então, para juntar tudo isso e criar um podcast, criar um conteúdo, foi uma coisa que e a gente fazia mensal também, era um episódio por mês. E aí até que todo mundo se dispersou, todo mundo foi embora, e aí eu fiquei com vontade de criar o meu próprio podcast, né? Eu
eu continuei ouvindo o podcast e aquela vontade ficou latente dentro de mim, assim. E aí eu chamei o Fio, perguntei se ele podia me ajudar a editar, ele disse que podia. E aí, em julho de 2018, foi ao ar o primeiro episódio do Teólogo de Quinta. Durante um ano, eu só tive o Teólogo de Quinta. E aí, em 2019, eu criei o Plataforma, né? Que foi o programa que vocês participaram, que eu chamei vocês, que é um programa de bate-papo. E aí, eu separei o Teólogo de Quinta do Plataforma. Porque até então, o Teólogo de Quinta era um programa de entrevista temático. Por exemplo, eu queria falar sobre, assim mais ou menos como é o Gimito. Eu queria falar sobre filmes, aí eu chamava uma pessoa especializada em filmes. Aí a primeira temporada foi assim, né? E aí eu resolvi separar, porque já era uma coisa do podcast em áudio, né? Ter vários programas dentro do mesmo podcast, então o Nerdcast tem isso, outros grandes podcasts têm isso também, de separar programas dentro do mesmo da mesma rede, digamos assim. E aí, em 2019, eu criei o Plataforma com esse delay aí de um ano de diferença, né? O Teólogo de Quinta tem 6 anos e o Plataforma tem 5. Poxa, que bacana, muito legal, cara. Meus sentimentos pelo seu amigo, né? Mas sei que, assim, tem muitas pessoas que passam na nossa vida, né? E deixam boas lembranças. E que legal, cara. Bacana que começou isso na rádio, né? E assim como você. Eu também fui apaixonado na rádio. Agora eu quero saber do professor André se ele lembra de um programa na rádio do Renato Gaúcho, Histórias da Minha Vida. Lembra, professor? Você chegou a ouvir? Olha, lembrar, eu não lembro porque quando tocava, eu tava voltando do colégio de manhã, que a minha mãe escutava ali, e pegava o finalzinho, comecinho ali da horário do meio-dia, né, e daí ia pra frente. Mas eu já ouvi alguns trechos e tem acho que um livro de crônicas do Renato Gaúcho, que a minha mãe comprou, foi lá no lançamento, consegui autógrafo dele e tudo mais. Só que ela nunca terminou de ler. Eu acabei ficando com ele e lendo aí. Cara, eu aprendi o que é muito do crônica de experiência de vida com isso. E eu também gosto, assim, porque ó, só para o Jonathan Garcia que não conhece Renato Gaúcho, né, Jonathan? Você já ouviu Não, falar? eu acabei de dar uma pesquisada aqui, eu achava que era o Renato Gaúcho treinador. Não é a do Grêmio. É Renato Gaúcho, eu não sei se era, acho que era na Caiobá, mas enfim, coloca aí, Histórias da Minha Vida, Renato Gaúcho, e depois puxa aí, cara. Caiobá SF. Caiobá, exatamente. Ele é um narrador muito famoso aqui no nosso estado, aqui no Paraná, que ele, cara, ele contava as histórias, assim, românticas, história, tipo, de romance e tudo mais, algumas de traição, algumas histórias bem cabeludas, assim, mas, cara, ele tinha uma voz e um jeito de contar que você, tipo assim, você não... E ele chegou e ele viu aquilo que ele tanto temia. Tum, tum, tum. Da hora. Ele tinha um jeito, assim, incrível, cara. E, assim, era uma parada que você não conseguia, você queria ouvir a história até o final. E você pode ouvir qualquer episódio, cara, que é sensacional. Mas voltando aqui a falar um pouco da tua história, cara, eu também sou apaixonado por rádio, gostava muito de ouvir, quando eu era mais novo, que as experiências que eu tive com o rádio foi no carro do meu pai, né? Quando eu ia voltar pra escola, aí a gente escutava muito a Jovem Pan. Na época tinha aqueles programas de humor lá, tinha aquele programa lá que eles tentavam fazer eu tô querendo me declarar pra minha namorada, aí ligava lá, aí tipo a namorada tentava ou reatar namoro. Então eu ouvi muito desses programas, assim, quando uma época eu ia de van também eu ouvi muita rádio sertaneja também, então eu também consumi muito conteúdo em rádio, né, achava muito legal, achava muito bacana a oratória, a forma de se conduzir, e é muito interessante, cara, essa questão da rádio. E bacana, cara, essa questão do teu podcast que você comentou, que você dividiu ali e tudo mais, né? E já faz um bom tempo, 2018 aí, um bom tempo, que já fazem 7 anos que você tá nesse ramo, então tem história pra caramba, né, pra contar, cara, né, e é sobre isso, né. Mas antes disso, queria perguntar, professor, gostaria de fazer alguma pergunta pro nosso convidado? Olha, quero sim. Aí você falou que o Teólogo de Quinta seria mais temático e o Plataforma, então seria mais voltado para conversas em geral, para algo mais pessoal, algo menos pessoal. Como que seria essa divisão aí dos conteúdos? A ideia é a seguinte, quando eu fiz a primeira temporada do Teólogo de Quinta, que eu acho que, se eu não me engano, são só 8 episódios. Eu fiz dessa forma, né? Muito inspirado nos podcasts que eu ouvia, que tinha um tema, e aí, baseado no tema, chamava os convidados e tudo mais. Eu sempre quis ter um lance de ter convidados, assim, sabe? Sempre foi uma coisa de conversar com pessoas. Sempre foi algo que eu quis. Cresci assistindo o Jô, né? Jô Soares, Marília Gabriela, que eu sou muito fã. Acho uma anestesia, assim, da nossa comunicação brasileira. Cresci vendo essa galera, então...
Eu sempre fui a criança diferentona, assim, sabe? Enquanto todo mundo queria assistir, sei lá, desenho animado, eu queria assistir um jornal, um programa de entrevista. Então eu sempre fui diferentão nesse aspecto. Roda FIFA. Roda Viva, nossa, eu sou apaixonado por Roda Viva até hoje. E Provoca, eu amo Provoca. Eu acho que Provoca um dos melhores programas assim, que já fizeram de entrevista na TV brasileira. E assim, eu vi que a segunda temporada do Teólogo de Quinta já foi assim mais pensado ainda trazer convidados, só que um pouco mais amplo. Aí eu percebi que daria pra separar, assim, porque eu também queria fazer monólogo, sabe? Eu não queria ficar refém de convidado. Então, aí veio a ideia, né? Tipo, de gravar, de fazer um programa especificamente só para convidados, só para bate-papo, né? Que seria pra ouvir a história das pessoas. Eu acho que a principal temática do plataforma é ouvir histórias, é contar histórias, né? Que as pessoas contem as histórias delas. Muito inspirado no Eu Tava Lá, do Brian Rizzo, que é um gaúcho, né? Que mora em São Paulo. Eu ouvi o podcast dele e me inspirei muito, assim. A diferença do plataforma pro Eu Tava Lá é que o Eu Tava Lá tem uma história específica. Então, por exemplo, eu chamei e o Henrique vai contar a história de quando ele gazetou a aula um dia para assistir a Champions League. Então ele contava uma história específica, ele não contava a história da vida dele. O plataforma não, plataforma o convidado conta a história da vida dele e aí a conversa vai fluindo e para onde for vai. E aí o Teólogo de Quinta da terceira temporada para cá se tornou um monólogo de fato. E aí o Jonathan, né, pessoa física, dando minha opinião e falando de assuntos semanais. Então, o plataforma ele é gravado de um mês para o outro, né? Vocês são provas de testemunho disso, né? Eu gravei o episódio com vocês um mês para ir pro ar no outro mês. Porque como é a história de vocês, não fica velha, né? A história de vocês não fica velha, vai ficar ali para sempre. Já o Teólogo de Quinta, eu sempre tento trazer, deixar ele fresquinho. Então, eu tento sempre gravar na semana que ele vai ao ar. Então, na quinta-feira, então eu tento gravar na segunda ou na terça. Aí, como gravo sozinho, edito e vai ao ar. Então, respondendo a sua pergunta, né? O Plataforma ele é um programa de bate-papo, o Teólogo de Quinta é um programa de opinião. Que eu fosse separar assim por categoria. Ah, perfeito. Então, esse é um ponto bem legal aí da questão justamente da influência da rádio, que é justamente essa questão das opiniões, né, do sistema para ver, porque eu tava dando uma pesquisada e eu percebi que pelo link ali do Teólogo de Quinta, tinha alguns episódios que eram mais focados em você falando e outro, daí tinha os convidados, daí isso que daí eu fiquei ali com uma dúvida sobre qual que era a temática, mas agora já simplificou bastante e já deu para entender muito melhor a proposta, né, do que você faz. Exato. É isso mesmo. E me diga uma coisa, Jonathan, como é que funciona essa questão de, tipo assim, você chamar um convidado? Você vai mais por exemplo, a gente aqui do Gimito, cara, a gente começou muito chamando amigo nosso, né? Tipo, a gente não tinha muito conhecimento, assim, de convidado. Até eu lembro que um dos primeiros, assim, convidados que a gente trouxe, assim, que foi um avô de um amigo nosso, que tinha do Trio da Simpatia, que foi, assim, diga aí, assim, que tipo assim, fugiu um pouco, aquela coisa só chamar amigo, amigo, amigo. Aí a gente começou a ir atrás dos convidados e tudo mais. Como é que funciona esse processo? Você vai muito pelas pessoas que você gosta, vai muito pela sua linha de amigos? Como é que funciona? No começo, cara, os primeiros episódios foram com amigos. E mais especificamente amigos da época. Por exemplo, a primeira plataforma é com a Vitória Mariana. É uma amiga minha que trabalhava comigo no telemarketing na época. A gente tinha uma amizade muito, muito legal. Então o primeiro episódio foi com ela, assim. Então, do plataforma, né? Então foi com amigos mesmo, porque eu não tinha também experiência, né? Eu não sabia como lidar, não sabia como convidar as pessoas, não sabia a reação. E na época que eu comecei também, o podcast ele era algo muito embrionário. Então eu tinha que explicar para as pessoas o que era podcast, sabe? Hoje não, hoje as pessoas. Hoje tem que explicar para as pessoas o que não é, né? Mas na época de 2018, 2019, as pessoas não sabiam muito bem o que era, né? Falava que é de podcast, pensava, é para comer. Então os primeiros episódios, assim, eles tinham muito com amigos e pessoas que eu tinha muita intimidade na época. Tô tentando puxar na memória que o primeiro episódio que foi com uma pessoa diferente, assim, que não é amigo, foi, eu acho que lá por 20 e pouco já, por 30, assim, foi o 20, lembrei, foi o 20 com o Brian Rizzo, meu grande ídolo da comunicação. Eu esperava que um dia ele ia rolar no meu podcast, né, assim, sonhando, né, que ele ia aparecer um dia, mas eu não achava que fosse tão rápido. Então, no primeiro ano de podcast, de programa, né, eu consegui trazer o Brian Dias para fechar a temporada de 2019. E aí foi um caminho aberto, né? Depois dele veio, consegui trazer vários jornalistas aqui.
jornalistas locais, né? Trouxe a Kézia Mello, que na época era repórter, hoje ela é apresentadora. Trouxe a Tácita Muniz, que é um grande jornalista também daqui, e continuei trazendo amigos. Eu acho que o plataforma ele tem uma característica muito legal, que difere, eu acho, dos outros programas. Não é que difere, né? Porque eu acho que o Gimito também é parecido, assim. De sempre pensar na boa conversa, sabe? De sempre pensar em, em- em me extrair do convidado algo que eu vejo potencial. Então eu nunca vou convidar alguém pelo status da pessoa. Eu nunca vou convidar a pessoa. É óbvio, né? Que eu tenho muita curiosidade de saber como é que é a vida de um piloto de avião. Ainda não consegui trazer um piloto de avião no meu podcast. Mas esse piloto de avião não pode ser qualquer pessoa também. Tem que ser alguém que eu conheci ou que eu tenho alguma ideia sobre ele. Para que a conversa ela flua. Porque exatamente como eu não faço roteiro, eu não tenho uma preparação assim, do que perguntar e do que não perguntar. Eu preciso ter o máximo de curiosidade possível sobre essa pessoa para eu poder trocar ideia com ela. Então, se você for analisar os primeiros plataformas lá atrás, eles são muito cru nesse sentido, porque a conversa ela ia morrendo, sabe? A conversa ela ia, não engatava a segunda marcha, né? Ficava sempre na primeira, então o convidado não desenvolvia, esperava de mim, óbvio que eu era o host, né? Então eu não tinha muito essa desenvoltura. E aí é aquilo, cara, é clichê, mas é fazendo que a gente aprende, né? Então, fazendo tantos episódios, né? Eu tô aí com mais de 200 e poucos episódios ao ar. E uma coisa legal também que eu gosto de fazer, eu acho que desde 2021 que eu faço isso, é trazer pessoas de volta no plataforma, para contar como foi o ano anterior, para contar como é que o que passou na vida dela, o que ela viveu durante esse período. Então, por exemplo, o Giovanni Calegari, meu amigo, já participou 5 vezes do programa. Ele participou 3 vezes sozinho e 2 vezes com outras pessoas. O Pedro Roy, que é meu outro amigo, já participou 4 vezes, né? Tem um recorde grande aí no plataforma. Então é mais ou menos isso. A curadoria é muito pelo Instagram, cara. O meu Instagram eu uso ele especificamente só para isso, para procurar convidado. E você gosta de chamar coach pro seu podcast? Cara, eu nunca trouxe ninguém Não faça isso. nessa linha. Não. Ele vai deixar eu falar, provavelmente, né? Não, não, eles vão tentar vender sonho, cara. A gente brinca aqui, a gente, assim, claro, a gente fala falando tão irônico, né? Mas assim, a gente já trouxe alguns aqui, assim, cara, teve, claro, muita coisa que a gente aprendeu positivamente, assim, mas eu falo brincando, né? Que senão os caras vão tentar vender sonho aí no teu espaço aí, né, cara? Mas assim, voltando aqui pro tema, muito bacana, é legal, assim, que isso que você trouxe aqui pra gente e tudo mais. E é isso aí, a gente tem que ir atrás do nosso sonho. Quando você fala, me identifico bastante também, porque muitas coisas que você comentou aí, basicamente, a gente é muito parecido nesse sentido de ter essa paixão pela comunicação, né? E agora eu queria saber, professor, gostaria de fazer mais alguma pergunta, tranquilo? Opa, tranquilo. Tranquilo? Bom, eu queria perguntar, você é do Acre, exato? Exato. Me diga uma coisa, assim, cara, assim, eu não conheço o Acre, é uma grande curiosidade minha, né? É claro, tem muita gente que, assim, isso falando dos seus como que faz piada e tudo mais, Isso. né, cara? E assim, é normal, criando e tudo mais, né, cara? Mas qual cidade do Acre você mora? É capital mesmo, Rio Branco. Capital Branco. E, cara, você gosta de morar no Acre? Como é que são as coisas por aí? Cara, eu amo morar no Acre, velho. Eu acho que ser acriano faz parte da minha personalidade. Legal. Não é só. Eu entendo que tem muita gente que não gosta daqui por alguns motivos e tal. Só que, ironicamente, todas as pessoas que eu conheci e que conheço que não gostam de morar aqui não são pelo estado em si, não são não é o Rio Branco em si. É pelas oportunidades que o Rio Branco não te dá. Então aí eu até compreendo, né? É uma coisa que eu até compreendo. Inclusive, o estado do Acre ele foi constituído assim, né? Nordestinos que vieram para cá para atrás de emprego, né? Na época era borracha, que era uma grande fonte, né? Nacional, só, não só regional, mas nacional. Então, eu compreendo isso, mas eu amo muito o meu estado, cara. Inclusive é uma bandeira que eu levanto, né? Eu sou meio que ativista. Eu sou criando ativista, porque eu luto contra alguns preconceitos que infelizmente ainda existem em relação ao norte no geral, mas quando se trata de Acre parece ser mais pontual esse preconceito, né? Que é essa coisa de sempre colocar a gente como um estado inferior, como um estado menor, como um estado
sem grandes, enfim, sem grandes, quando eu acho, assim, observando que quando falam dos outros estados da região norte, eu compreendo que eles falam com mais respeito, digamos assim, sabe? Então, quando vai falar do Manauara, fala com mais respeito ao Amazonas, legal, floresta amazônica. Quando fala do paraense, já fala, enche a boca, fala que é do Pará. Mas é quando vai ali para Roraima, para Amapá, para Rondônia e para Acre, aí o negócio já começa a ficar mais estreito, o pessoal já fala com desdém. E eu luto um pouco com isso, assim. Então, a minha forma de lutar é usar minhas ferramentas de comunicação. Então, eu trago acreanos no meu podcast, dou visibilidade para acreanos no meu podcast. Eu falo quando tem alguma situação, como alguma tragédia que acontece aqui, eu uso meu Instagram para poder noticiar, para poder falar, para poder pontuar. Então, nesse sentido, eu sei que a palavra ativista está associada sempre a uma pseudo-esquerda, né, com algo ruim, mas quando eu falo ativista é nesse sentido, nesse sentido de representar, de bater no peito e dizer que eu tenho orgulho de ser acreano e que o nosso povo é um povo muito, muito batalhador, muito guerreiro. Sangue foi derramado aqui, né, para que a gente pudesse ser um estado hoje. Então, quando a gente revive a história do nosso estado, é sempre bom lembrar dessas coisas. Então, eu não me imagino morando em outro lugar, sinceramente mesmo. Talvez se eu for morar em algum outro lugar seja por um tempo, por um limite de tempo, mas assim, eternamente morando em outro lugar, não me imagino, porque eu amo meu estado, eu amo as coisas que tem aqui, eu amo a geografia do meu estado, então acho que é por aí. Essa questão do apagamento, muitas vezes, não é só com o Acre, né? A gente tem que lembrar que, infelizmente, o Brasil, muitas vezes, fica só nessa questão ali do eixo Rio de Janeiro, São Paulo, e o restante fica apagado. É a mesma coisa, por exemplo, do estado do Paraná. Paraná, no jornal, muitas vezes, é a mancha negra entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Lembra nessa hora de falar do clima. E a questão ali da valorização da história do Acre é muito legal. Inclusive, né, a história do Paraná, Santa Catarina tem muita ligação com a história do Acre, com a história ali da Média Maria, e muita coisa a ver. E, cara, essa questão, fiquei meio com vergonha, porque eu ia perguntar isso se é realmente ali Rio Branco do Acre, porque é muito curioso essa questão de conhecer pessoas acreanas. A primeira vez que eu vi uma pessoa acreana foi na faculdade, lá num congresso, e assim, foi uma surpresa para todo mundo. Era um congresso que reunia 2.000 pessoas, e tinha 2 acreanos. Sim. E foi muito legal o bate-papo deles, porque conversando com eles deu para ver muito bem essa questão sobre o quanto o pessoal gosta da região, só que sente muito falta dessa questão das oportunidades. Por ser um estado muito afastado ali dos grandes centros, das grandes rotas comerciais ou das rotas culturais, acaba sendo meio apagado. E é importante esse trabalho que você faz de resgatar, de trazer pessoas acreanas e revalorizar a cultura. Isso aí falta bastante no Brasil. Deve ter alguma coisa também eu não sei, deve ter alguma coisa também de autoestima do acreano que ascende, assim, profissionalmente ou em alguma área, porque a gente tem eu posso citar alguns acreanos que vocês conhecem aqui. A Glória Pérez, por exemplo, o acreano, o Enéas, acreano, o goleiro Everton, né, do Palmeiras, eu acho que é o acreano mais famoso que a gente tem. E toda vez que ele ganha um título, ele tá com a mulher do Acre lá atrás. Então, ele tem o do Flow também, que é o criando Flow. Ele é paraíba, o acreano do Flow. Nossa, eu não sabia, assim. Mas, nossa, nossa, essa eu não sabia. É aqui, eu e chama ele é paraíba, eu não sabia disso. Mas Pior que eu nunca falei isso com o Ramon ainda. Falei que caralho, ele é fake neiro, ele nem do Acre, olha isso. Culpa do Igor, o Igor que popularizou esse apelido aí. Caramba, você então é Vai ter fake. que resolver isso com o Ramon então, se você vai ficar puto comigo. mais ou menos como o pessoal trata os nordestinos, né? Chama todo mundo de Paraíba. O cara pode ser da Bahia, mas é Paraíba. Mas deve ter alguma coisa relacionada a isso, cara, assim, de as pessoas não falarem tanto, assim. Uma criana que eu gosto muito, assim, eu não acompanho o trabalho dela, eu não sei o que ela. Tipo, eu sei que ela é atriz, né? Mas é uma criana que eu respeito muito, é a Gleice, cara, que ganhou o BBB. Ela é uma criana, tipo, ativista, assim, ela vem pra cá, ela vem pra Rio Branco, ela não é, tipo, aquele tipo de criana que esqueceu as origens, sabe? É muito pelo contrário, ela ganhou um prêmio nacional fazendo o filme, né, o nome do filme é Noites Alienígenas, um filme acreano, que ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro, e pouca gente sabe disso, pouca gente sabe que um filme acreano feito no Acre ganhou o prêmio de melhor filme nacional, né, que foi o Festival de Gramado lá. E a gente ganhou, né? Inclusive o Gabriel, que é o ator que faz par com o inglês, ele morou no mesmo bairro que eu, lá no Rosalinda.
né? Eu conheço ele já há muito tempo. Então, são essas coisas assim que. Outra coisa também interessante de falar, né? Que Feijó, que é uma cidade daqui do Acre, é a cidade do açaí, né? Ela foi eleita pelo segundo ano. Ela tinha sido eleita em 2022, aí perdeu o título em 2023 e voltou agora em 2024 a ser a cidade do açaí, né? O melhor açaí do Brasil, ele tá aqui no Acre. Então, são essas coisas assim que a gente tem na nossa cidade. Acredito também que vocês têm muitas coisas sobre a cidade de vocês que a gente não conhece, né? Que a gente não sabe. Mas quando a gente fala assim de esquecimento, a gente fala exatamente também nesse sentido, de as pessoas, elas não só não sabem nada do Acre, como elas também não se interessam em saber. Então, é algo que eu até já falei recentemente num podcast que eu gravei, né? Por que que eu tenho que saber onde fica Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com todo respeito a quem é de lá, e as pessoas não podem saber qual é a capital do Acre, entendeu? Eu não sou obrigado a saber onde fica nada, assim como acho que ninguém é obrigado a saber onde fica o Acre. Mas parece que é dois pesos, é um peso, duas medidas, sabe? Quando se trata dos outros estados, a gente precisa ter uma cultura sobre os outros estados, mas quando fala do nosso, quando fala da região norte no geral, né? Porque parece que o norte é invisível pro resto do Brasil. Pelo menos é esse sentimento de quem mora aqui sente, sabe? Exato, eu concordo com você nesse sentido, né? Realmente, eu percebo isso das pessoas. E eu acho também que, se não me falha a memória, eu posso estar errado aqui, que você é o primeiro convidado acriano que a gente está trazendo no nosso podcast. Legal, que honra. Esse é o primeiro. Exato, exato. E se conhecer mais, indica pra gente, porque olha, eu adoro entrevistar gente, então uma coisa que eu gosto muito, mas muito legal. Tudo isso que você comentou pra gente, essa questão do açaí, eu realmente também não fazia ideia, muito legal, né? E tudo isso. Aqui no Paraná a gente tem Pinhão, não sei se você conhece Pinhão. Conheço. Pinhão, a gente tem aqui, a gente tem capivara. Gosta de capivara? Já viu capivara? Mano, capivara tem rodo aqui no Acre. Então, não é exclusividade nossa, né? Mas aqui em Curitiba, as capivaras, tipo, vira ponto turístico, tem de pelúcia pro pessoal comprar aqui nos parques, andando, o pessoal bate foto, tem bastante coisa. Estimação aqui. Tá virando quase bicho de estimação já aqui. Então, a gente tem as praias, tem a parte de Antonina, Paranaguá, Morretes também, mas falando mais um pouco das cidades um pouco mais afastadas da capital. Mas a gente tem o Jardim Botânico, os museus. Em questão assim de turismo mesmo, Curitiba tem muito na parte cultural a agregar os próprios teatros, assim. Curitiba respira muita coisa. Eu, na verdade, o professor André, a gente é de São José dos Pinhais, que é uma cidade praticamente colada do lado de Curitiba. Praticamente colada. Sendo Não era a bandeirinha. Não é praticamente colada. Não vai? É colada. É colada, exato. E o aeroporto internacional, ele fica em São José, ele não fica em Curitiba, né? Então, eu moro bem perto do aeroporto, bem perto mesmo do aeroporto Afonso Pena. E, assim, a gente também, o pessoal também já comenta, claro, faz, assim, tira sarro no bom sentido, né? A gente tem leite quente, a gente fala, tem um sotaque um pouco diferente e tudo mais. Temos sotaque, a gente fala como tem que falar. Exato. Na verdade, assim, o sotaque nosso não é tão forte, assim, mas digo assim, eles falam que a gente é meio. Eu acho que eles falam que o povo paranaense, o povo de Curitiba é muito frio, né? Tipo assim, não. É tipo meio tímido, seco, que a gente usa Europa do Brasil, eu chamo. Tem até um canal no YouTube chamado Tesão Piá que eles tiram sarro da forma que o curitibano é, né? Mas é interessante, assim, em São José também. Nossa, São José é uma cidade, assim, em termos de território até maior que Curitiba, só que ela tem uma parte rural bem grande também. Então, assim, é muito legal, cara, sabe? Mas você, uma pergunta assim, vocês sentem que vocês são assim também ou é um estereótipo de quem vê de fora? É um estereótipo de quem vê de fora, sabe? Eu acho, assim, eu, pelo menos, assim, essa questão que eles falam, que o povo de Curitiba é seco, eu tenho minhas leves dúvidas. Eu acho, assim, que depende muito da pessoa que você vai conversar. Então, é claro que em qualquer lugar que você vai conversar vai ter pessoas tímidas e vai ter pessoas secas, né? Todo lugar é assim. Então, mas eu acho que ficou, né? O jeito e tudo mais, né? E é meio contraditório, porque a própria Curitiba é conhecida como cidade de sorriso, né? Então, tipo assim, é meio contraditório um pouco isso, né? Mas voltando aqui
auditório. Na verdade, esse negócio de Cidade Sorriso é marketing só do governo Greca, que ele cortou esse negócio do Cidade Sorriso nos anos 80 justamente para quebrar essa ideia de que o curitibano é frio. Não é que a gente tenha frio, mas comparado a outros locais, a gente tem um comportamento muito mais reservado. Exato. A gente é muito mais reservado. Exato. Eu percebi isso porque, apesar de eu ser da saudosa São José dos Pinhais, terra do aeroporto, agora eu tô morando aqui na fronteira com Santa Catarina e dá pra perceber ali bastante dessa questão do comportamento regional. E a gente é muito mais reservado. Aqui em Santa Catarina tem um lugar que a gente, às vezes você entra e o pessoal já começa a conversar, já te trata como se fosse ali numa situação que eu encontrei uma mulher, tava no ônibus, a mulher pediu pra eu segurar a bolsa dela, e ela foi falar com uma colega que tava no final do ônibus. Gente, eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu fosse um cara mau, já teria roubado e ido embora. Mas não, tipo, é algo muito... a gente acaba ficando muito reservado porque, querendo ou não, não só o clima ali, mas a forma como a gente é muito bairrista torna a gente um pouquinho mais reservado. Não sei, reflexões. Eu concordo com o professor nesse sentido. Acho que o professor falou tudo aí, realmente, nesse sentido, né? Realmente, a gente é mais reservado, assim, nesse sentido, né? Então a gente gosta muito, assim, daquela coisa de ficar mais na nossa e tudo mais, né? Mas que eu falei, claro que tem pessoas que são, claro, você vai encontrar curitibanos que são mais, assim, de conversar, outros são mais fechados, mas no geral a gente é um pouco assim mais reservado, talvez assim, a gente não é tanto contra outros estados, que as pessoas são mais abertas a conversar e tudo mais, né? Sim. Mas assim, eu sou super aberto a conversar, sendo que eu tenho um podcast, né? Tipo assim, tô aqui entrevistando e tal, né? E realmente, mas assim, é muito legal uma coisa que o professor aí comentou, dessa diferença cultural, né? Isso eu acho super legal, assim, quando a gente vai para outro estado, que a gente vê essas diferenças. E o Brasil é muito legal isso, sabe? Os estados têm as suas próprias culturas regionais, isso eu acho super, super bacana, muito interessante mesmo, né? Mas voltando a falar aqui, eu queria falar um pouco do teu livro, né? Conta pra gente, cara, como é que surgiu essa ideia de você ter essa vontade de escrever um livro, e esse livro já tá publicado em físico, e eu vi que tem e-book também, né? Sim. Eu publiquei ele esse ano, né? É um livro eu digo que é o livro da minha vida, assim. E tudo que eu consegui colecionar de texto e de experiências desses 28 anos de vida, eu consegui colocar tudo dentro desse livro. É um livro de crônicas. Eu sou o maior fã do Rubem Alves, que existe vivo nessa terra, que infelizmente nos deixou, né? Eu sou muito fã do Rubem Alves, me identifico muito com ele, até o fato dele ter sido pastor, né? Ele ter sido cristão e depois largou a igreja. Eu também era cristão, sou cristão ainda, né? Mas eu saí e abandonei a igreja, não congrego mais em nenhuma igreja. Então, assim, eu sempre gostei de escrever crônicas, que é o gênero literário que eu mais me identifico, assim, que eu mais consigo ficar à vontade para escrever. Então, nunca fui um cara de escrever conto, poesia, tipo assim, me forçava para escrever poesia. Toda vez que eu tentava escrever poesia, eu acabava escrevendo uma música. Então, sempre que eu também sou compositor, né, escrevo música. Então, eu sempre fui pro lado da crônica, né, que é o lado que eu me identifico mais, que eu consigo ficar mais à vontade, que as minhas ideias fluem mais. E aí, cara, eu já tinha publicado de forma bem caseira 2 e-books, assim, só em formato de PDF e tal. E aí ficou dentro de mim esse desejo de publicar um livro físico, em formato físico, né? E até 2024, ou seja, até o início desse ano, não era algo muito distante para mim. Tipo, eu não queria, não precisava ser escritor, para ser escritor, não precisava ter um livro físico propriamente dito. Mas aí eu tive alguns insights, né? E incentivo também de amigos, né? Para eu publicar um livro em formato físico. Peguei os textos que eu já tinha pronto e escrevi textos novos e saiu o livro, né? O livro se chama Amores Cômicos e Vidas Reais. É um livro que fala das minhas experiências amorosas que eu tive durante a minha vida. Então eu falo de algumas situações que eu vivi durante esse período. Falo também de outras coisas, por isso que o nome do livro é Amores Cômicos e Vidas Reais, porque eu também não falo só disso, né? Eu falo também às vezes eu uso um relacionamento meu para falar de saudade. Então,
O livro todo é baseado nessa brincadeira, de usando o relacionamento meu para falar de um sentimento, ou para falar de um processo, ou enfim, tem um texto lá que eu amo, que eu sou muito fã dele, que se chama Amor Político. Que é porque eu falo sobre de um relacionamento meu, né, dentro dele, mas eu falo que como a gente transforma o amor em algo político, né? Então, por exemplo, você namora com uma pessoa, você tem que tirar uma foto com essa pessoa, publicar para as pessoas sabendo que vocês namoram, né? Você tem que apresentar essa pessoa para os seus pais, para os amigos, tem que publicar esse namoro de alguma forma. Depois você vai ter que casar, então você vai ter que ir em um juiz que não te conhece, você não conhece o juiz, mas ele, por algum motivo, valida o seu casamento. Então, você precisa de uma pessoa desconhecida para validar o que você tem com outra pessoa. E aí, a partir desse momento, você tem um papel. E aí, para tirar qualquer documento, você precisa desse papel. Então, assim, o amor político, né? O amor sendo político. Então, eu falo um pouco sobre isso. Então, durante todo o livro, eu falo dos meus relacionamentos e tal. E eu publiquei de forma autopublicável, né? Que é um modelo aí de autopublicação que ajuda muitos escritores que não têm condição de publicar um livro, porque, pasme, publicar um livro no Brasil é muito caro e não te dá retorno financeiro quase que nenhum. Né? Então, eu publiquei através do Clube dos Autores, então fica aí também o conselho para quem quiser, já tem um livro pronto, usar a plataforma, que é uma plataforma ótima para isso. Ela publica o seu livro não só para o Brasil, mas para a Espanha também, para Portugal, para outros lugares também que falam espanhol. Então, eu usei essa plataforma para publicar o livro, paguei o ISBN, só foi a única coisa que eu paguei, e o resto deles que fazem. Então, entrega para todo lugar do Brasil e eu recebo só a comissão e você recebe na sua casa. Então, foi uma forma muito legal de publicar o livro e de ter essa obra, né, física, em mãos, e é muito legal. Poxa, que legal, muito bacana isso, né? Eu acredito que deve ser uma realização muito bacana. Uma época também, quando eu escrevi mais durante a minha vida, eu também escrevo. Até mesmo é uma terapia para mim, né? Eu faço terapia e questão da ansiedade, e a escrita ela ajuda muito a esvaziar a cabeça, a tirar um pensamento. E é legal, assim, você ter um livro publicado. Eu acho que deve ser uma sensação muito bacana pegar o livro físico, olhar, folhear e tudo mais, né? E o professor André adora ler, né, professor? Opa! Leitura pra mim é quase a minha missão de vida. Então, já trabalhei muito lendo, já escrevi também. E eu dei uma olhada ali no livro do Jonathan e eu gostei bastante ali das crônicas. Muito gostoso de ler. Peguei ali 20 minutinhos, já parei na página 50. Sensacional. Eu gostei muito de algumas crônicas, consegui me identificar, porque quando eu falo ali do amor, eu falo de um sentimento universal, né? Algo que todo mundo presencia, né? A questão das decepções e também sobre as reflexões, né? Da gente projetar coisas, da gente às vezes se frustrar, às vezes a gente se admirar, a gente esperar mais e receber menos, ou esperar menos e receber mais. Então, isso tudo muito legal. São textos maravilhosos. Muito obrigado, professor. Inclusive, foi uma preocupação minha também fazer de uma forma que a minha mãe pudesse ler, por exemplo. Minha mãe estudou só até a quarta série, mas é uma pessoa muito autodidata em várias coisas. Então, eu tive uma preocupação de escrever numa linguagem que fosse acessível a todo mundo, assim, desde o professor André, né, até a pessoa que estudou até a quarta série, terceira série, enfim, que é um livro que fala de algo, como o professor falou, algo universal, fala de amor, né, e eu brinco com essa coisa de amores cômicos, porque muitas dessas experiências que eu vivi são engraçadas, né, hoje a gente ri. Hoje eu acho graça tudo isso que passou, mas quando a gente está passando pelo processo não é tão engraçado assim mesmo, mas depois que passa, tudo vira graça. Eu tive cuidado também em não colocar nomes de pessoas, né? Nenhuma, então eu falo de pessoas, então as pessoas que eu posso falar, eu coloquei o nome delas, mas as que eu não podia falar, eu não falei, então eu tive esse cuidado também. E tem alguns textos também que são situações fictícias, o que é real mesmo é só a história, mas as situações são fictícias, assim, eu usei só para poder chegar no meu objetivo final. E só pontuando o que o Henrique falou, é uma realização muito grande, cara, porque chancela algo assim muito grande dentro de. É uma realização pessoal, né? Uma questão até de ego, assim, ter um livro, você ter um livro seu, assim, é meio que um projeto que você idealizou, projetou e colocou para ser chamado de escritor, né? Eu sempre escrevi, então assim, eu sempre escrevi e sabia que eu tinha potencial para escrever um livro.
mas eu ainda não tinha esse estigma, então eu não tinha essa autoconfiança de ser apresentado como escritor. Mas agora não, agora eu tenho um livro publicado, tem um livro com reconhecido nacionalmente, então hoje eu tenho essa coisa, esse estigma de falar, não, eu sou escritor, eu sou podcaster e escritor. Então é isso que me faz bem, isso que me move, e é isso que eu preciso fazer também por resto da minha vida. Poxa, que legal, muito bacana, né? E você pensa em escrever mais um livro? Cara, inclusive, eu falei disso recentemente com um amigo meu, quando eu tava gravando com ele, e escrever um livro, cara, é muito desafiador, assim. Eu sei que é clichê falar isso, né? Óbvio que é desafiador, mas ele é desafiador emocionalmente falando, mexe muito com o seu emocional. Eu que escrevo crônicas, né? Eu não escrevo histórias criadas, né? Eu não escrevo ficção, né? Que usa muito a imaginação. Então, tudo que eu escrevo ali é muito do que eu sinto e é muito do que eu penso. Então, é o Jonathan, a pessoa física que tá ali. É óbvio que tem poesia ali no meio, né? Tem sarcasmo, tem ironia, né? Tem algumas figuras de linguagem que a gente utiliza pro texto. Mas tudo aquilo ali é o Jonathan, cara. Então, as histórias que estão ali é do Jonathan, né? Então, isso exige muito de mim. Então, eu pretendo ainda fazer o lançamento desse livro, que ainda não foi lançado. E aí, depois do lançamento, eu pretendo sim, cara, criar um novo livro, mas é um projeto muito lá pra frente, assim, as coisas 2, 3 anos, assim. Bacana. E você quer fazer mais um livro de crônica também? Ou você pensa em, tipo, alguma história, alguma coisa assim? Eu penso em crônicas também, cara. Eu tenho um grande projeto que eu tenho, que aí mistura esse lado escritor com podcast, em relação a quando o meu podcast fizer 10 anos. O Teólogo de Quinta fizer 10 anos, eu pretendo fazer um livro do Teólogo de Quinta, sabe? Contando os 10 anos. Legal, aí você pode falar um pouco das histórias mais legais que você ouviu e Exato. tudo mais. Vai ser bem interessante. E, bom, o professor, gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? Olha, vou fazer uma pergunta aí para incentivar a galera que está nos ouvindo também conhecer aí um pouco mais da obra, né, do Jonathan. Tem como você citar aí qual que é o conto, qual é a crônica que você mais gostou de escrever e por quê? Cara, difícil, hein? Eu podia citar esse, né, do amor político, que eu acho que eu consegui desenvolver bem ali o que eu quis falar sobre a minha percepção, né, do amor ser político, que é essa coisa da complexidade de legislação, né, de poder ter que ir atrás de recursos para poder oficializar algo que você tem com outra pessoa, e ao mesmo tempo você não fazendo isso, você está dizendo para outra pessoa que você não gosta dela tanto assim. O exemplo principal é o casamento, né? Se você só namorar com a sua namorada e não pedir ela em casamento nunca, vai chegar um momento que ela vai achar que você não quer nada sério com ela, que você não ama ela tanto assim, né? Mas um texto, cara, para citar um assim, para as pessoas que eu gosto muito, ele se chama Eu Já Arrumei a Mala Tantas Vezes. É um texto curto, não é um dos meus melhores textos, é um texto, eu acho que até simplista, mas ele tem um significado muito grande por trás, né? Que são as minhas mudanças que eu já tive que fazer forçadamente, né? Então, tive que me mudar. Eu nasci e me criei no bairro São Francisco, né? Que é o bairro que eu moro atualmente. E aí tive que me mudar para Rosa Linda, que foi o outro bairro que eu morei 7 anos. Conheci um grande amigo lá, o Giovanni, que era meu vizinho. Enfim, conheci muita gente legal lá. Mas aí tive que fazer muitas mudanças que de forma forçada, assim. Eu não queria ter ido para Rosalina, mas minha mãe foi, na época eu era de menor ainda, não trabalhava nem nada, então eu tive que ir com ela e eu já tinha ficado muito tempo longe dela. E aí depois, né, meu amigo faleceu em 2020 e aí eu já tava com plano de morar só, e aí depois que ele morreu eu fiquei muito abalado, tive início de depressão ali por conta disso. E aí fui morar sozinho, e aí fui para um bairro, aí fui para outro. Então essas mudanças, essas coisas de me arrumar, e aí tem uma coisa bem enigmática, né? Bem, na verdade, bem simbólica, né? Que quando eu me mudava, a minha mãe tinha me dado uma mala rosa, que eu colocava toda a minha roupa cabia nessa mala rosa. Então eu tinha essa roupa, eu tinha um fogão de 2 bocas, um botijãozinho de gás e um colchãozinho só para dormir. Era tudo que eu tinha, assim. E aí, todas as minhas roupas cabiam nessa mala, cara. E aí, toda vez que eu me mudava, a mala ia junto comigo. E cada vez que eu me mudava, menos coisas eu tinha. Então, eu fui percebendo que durante todo esse tempo que eu tive que arrumar a minha mala, eu fui deixando um pedaço de mim assim, nos lugares, com as pessoas. Então, tem uma reflexão simbólica sobre isso, assim.
Inclusive, ter casa é algo muito. Eu não sei como é que é aí na realidade de vocês, né? Mas aqui em Rio Branco, ter casa própria é algo muito. É uma conquista muito grande, muito valiosa, sabe? Só não dá valor para isso quem já tem. Por exemplo, quem sempre teve. Quem sempre teve casa própria aqui em Rio Branco, tá de boa, tá pensando em carro, tá pensando em outras coisas, mas quem não tem uma casa própria, né, tipo, luta e tem isso como principal objetivo, assim. Então, acho que esse texto, ele é muito, eu gosto muito dele por conta disso, pela simbologia que tem por trás. É a casa própria aqui, claro, é um sonho que cada vez está se tornando um pouco mais difícil, né? Até por conta que os imóveis estão subindo valor e tudo mais, né? E realmente, muita gente tem só, né, paga aluguel e tudo mais, porque realmente a casa própria ela se tornou um bem extremamente valioso para quem, né? Porque hoje, talvez um cara que ganhou o Big Brother lá, R$ 1 milhão, talvez ele consiga comprar uma casa hoje, talvez, assim, ainda mediana, dependendo do bairro, né? Então, a casa própria, ela se tornou um bem assim, muito, muito difícil, até devido à questão também salarial, salário mínimo e tudo mais, para as pessoas conquistarem. Existe, claro, ó, lá, o Minha Casa Minha Vida, os incentivos ali, mas mesmo assim ainda se torna um sonho muito complicado de estar se realizando, né? Realmente, a casa própria hoje, ela se tornou, para quem está pensando hoje em sair de casa, comprar uma casa própria, realmente, é para poucos mesmo, assim. Principalmente quem tem a vista, né? Quem tem a vista tem que ser rico, né? Porque hoje em dia tá realmente bem complicado. Sim. Bom, continuando aqui o nosso podcast, queria falar um pouquinho de futebol, né? Eu vi que você torce pro São Paulo, né? Você gosta bastante do São Paulo. Você torce desde criança? Desde criança, cara, meu pai, São Paulino doente, minha mãe também, São Paulina, minha mãe era muito fã do Rogério Ceni, até hoje. Aham. E eu cresci, cara, eu cresci com o Libertadores e Mundial 2005, peguei o Tri Brasileiro 2006, 2007, 2008, e aí não teve como, né, cara? E aí não teve como torcer para outro time não, no seu São Paulo. E essa seca aí, cara, como é que foi esse período de tempo que vocês não ganharam títulos? Cara, foi difícil, velho. Foi muito difícil porque, Eu sei, porque o Giovanni sofreu muito, cara, principalmente no é, dinizismo lá e tudo mais. Eu lembro, quando a gente começou o podcast, a gente fez muito episódio falando do lustroso Fernando Diniz, que perdeu ontem, né, até por sinal, pro Racing. cara, perdeu pro Astro. Cara, eu sofri muito, mano, porque é, eu sou muito pirado por futebol, né? E eu sou muito mais pirado ainda pelo São Paulo Futebol Clube. Então eu lembro que tinha jogos que o São Paulo jogava, mano, e que perdia, eu jogava mal, que eu socava a parede, cara. Tipo, porque o meu humor mudava, sabe? Eu ficava muito afetado. Hoje eu ainda sou assim, cara, mas eu consigo me controlar mais, né? A gente virou adulto, né? A gente cresceu. Então a gente tem que deixar algumas coisas de menino pra trás. Mas eu ainda sou muito vidrado, assim, cara, em relação ao São Paulo. E assim, quem já viu a grandeza do time, né, cara, quando veio numa situação como foi a situação deplorável, né, de 2017 para cá, até ganhar o título 2020 e a seca de título 2021 e a seca de título também é muito triste, porque você sabe que o seu time não era aquele tamanho. É a mesma coisa do Santos atualmente, né? O Santista sabe que o Santos Futebol Clube é um dos maiores times do mundo, velho. Então, ver o Santos na Série B é triste. Então, ver o São Paulo lutando pra não cair, cara, tipo, tendo jogadores horríveis, assim, com o maior descaso com o clube, mexe com a gente, inclusive. E uma coisa legal, já que a gente tá falando de São Paulo, foi uma coisa que me reaproximou um pouco do meu pai nos últimos anos, assim, que eu não tenho uma relação muito boa com ele, né? Na verdade, a gente não tem relação nenhuma, né? Assim, a pouca relação que a gente tem é o que a gente tenta fazer. E aí, com São Paulo bem, a gente fez algumas chamadas de vídeo e conversa de vez em quando um ao outro para falar do time. Então é uma coisa que passou, assim, né? De pai para filho. Bacana, legal. O futebol tem isso, né? Quem gosta de esportes. Eu gosto de dois esportes, né? O futebol, que eu sou coxa branca. Imagina se você fosse coxa branca, você tá falando que soca a parede contra o São Paulo, cara. Não viu nada ainda que ia sofrer, cara. Ih, você não sabe o que que é sofrer, meu querido. Cara do céu, cara. Você não sabe o que que é. O que que foi isso, cara? O que que foi essa temporada do coxa? Jesus amado, cara. Né? Enfim, mas assim, é complicado, né? Eu gosto de futebol e Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, pelo menos eu fui feliz ontem, sou torcedor da Red Bull. Pelo menos o Verstappen conseguiu um título, tetracampeonato mundial, né? Graças a Deus. E, bom, são os dois esportes que eu mais acompanho, né? Gosto muito de automobilismo também, né?
Acho super legal, gosto, acho que tem uma proximidade um pouco. Não sou muito chegado em basquete. Já fui uma época de assistir basquete, assim, mas, tipo assim, os horários realmente complicam um pouco. E a Fórmula 1 ela me ajudou muito, porque os horários, geralmente as corridas, a grande maioria cai, tipo, domingo na parte da manhã. Mas eu gosto, assim, de estar acompanhando as futebol também. E futebol sempre foi meu principal esporte, né? Assisto com meu pai também e tudo mais, né? Graças a Deus, pelo menos fui feliz na Fórmula 1, porque de futebol, cara, olha, é uma tortura, cara, torcer pro Coxa. É uma tortura muito grande, cara. Você não faz ideia, não tem alegria, cara. No São Paulo tem um pouquinho, cara. Eu brinco com vocês, cara, vocês são felizes, pô. Olha a gente, meu. A gente tá na Série B, não consegue ganhar um título brasileiro em 85, um título histórico, né? No Maracanã e depois nunca mais, entendeu? A gente chegou 2 vezes na final da Copa do Brasil, dava-se a ver que o Coritiba ia mudar. Veio uma que agora esse pessoal da SAF comprou o Coxa Tricorp, né? O Roberto Justus aí, companhia limitada, e o time tá numa nhaca desgraçada, piorou ainda mais. Então, realmente, a gente, né, a SAF não se acertou ainda dentro dos clubes, né? Mas, bom, professor, antes da gente seguir para o momento capcioso, gostaria de fazer mais alguma pergunta, tranquilo? Tranquilo, pode mandar bala. Beleza. Bom, antes de a gente encerrar o nosso podcast, eu tenho um momento capcioso agora, né? Eu gostaria de fazer uma coisa aqui que a gente fez também no especial, que foi fazer uma animação por exemplo, da melhor história, né? No caso, a história do professor André foi eleita, que era a história do espelho ali e tudo mais. E eu queria, cara, propor para você escolher um conto que você quiser aí, que você achar legal, e a gente fazer uma animaçãozinha. O que você acha? Pode ser? Pode ser. E essa animação, pessoal, vocês vão estar acompanhando, ela vai sair logo depois do episódio e tudo mais, né? E é isso, eu quero que você narre essa animação, né? E aí a gente vai fazer uma animaçãozinha, acho que vai ficar bem legal, porque eu tava dando uma olhada hoje, tem muita coisa que dá pra encaixar, que eu acho que fica bem legal, fica bem engraçado, assim. Show. Bom, gente, mais uma vez, Jonathan, queria te agradecer, cara, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, foi muito bacana, muito legal, né, que Deus te abençoe, cara, e muito bacana te conhecer, eu me identifiquei muito com você, no teu jeito de falar, nas tuas paixões pelo podcast, acho que a gente é bem parecido nesse sentido, cara, quero você aqui mais vezes, e fazer mais um convite, né, agora terça-feira, o Gimito vai participar de uma live especial da Fórmula 1, juntamente com a influenciadora Ana, com a Jéssica, né? Aí eu vou passar as informações ali, vou estar divulgando nas redes sociais. Dê uma olhada, vai ser a gente vai participar, no caso, como convidado, né? Dentro do Instagram. E eu queria te fazer um convite, Jonathan. Próximo domingo, às 8h30, a gravação do nosso especial de Natal. E o especial de Natal aí que o professor André lembra quem que tava, professor André? Especial do Natal do ano passado. Aquele foi show. Aquele foi o fantoche. Vamos ver, porque assim, o chupetinho é meio improvável, né? Mas a gente tem um fantoche. Você já entrevistou o fantoche, Jonathan? Não, nunca. É divertido, né? Vamos ver se a gente consegue trazer o Chupetinha, que é um fantoche que cria literalmente o caos. Ele é o caos no podcast. Né? Ele quem lembra a especial do ano passado foi o caos pra gente gravar com aquele fantoche. Mas ele vai estar aqui, né? Lembrando que é um episódio zoeira, tá? Aí a zoeira, você gosta de zoar, assim, né? Curte ter aquela resenha de mesa de bar, Jonathan? Gosto demais. Então, aquela resenha bem solta, bem larga, assim, pra galera conversar, dar risada e tudo mais, né? E eu, bom, ainda vou estar divulgando pro pessoal pra participar, né? Mas quero que muita gente participe aí, pra ser bem legal, pra gente fazer uma festa bem bonita. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez o Jonathan, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do livro do Jonathan, também o link do Teólogo de Quinta, também pro pessoal aí que tá acompanhando também. Se tiver interesse, dá uma olhada, digo assim, vale muito a pena, gente. Comprem lá, porque vale muito a pena ajudar o Jonathan e tudo mais, que tá começando também. Vale muito a pena. E agradecer mais uma vez o meu co-host, né, professor André, né, que já é meu braço direito aqui no Gimito. Obrigado, professor, mais uma vez por estar aqui com a gente. É isso, eu que agradeço o convite, agradeço novamente poder conversar com o Jonathan, ter esse contato aí nas pontas do país e, né, espero revê-lo aí pro especial de Natal, beleza? Exatamente, especial de Natal, lembrando que é uma mistura de gente aqui. Também vou deixar na descrição o link das redes sociais do Gimito, pessoal, não esqueça de acompanhar a gente por lá, olharem, seguirem a gente nas redes sociais. E é isso, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima.